A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meus irmãos, esse trabalho que eu vou fazer aqui é porque sofri mais um ataque daqueles que o inimigo quer nos ver por terra caído e triste, né? Esse trabalho aqui é sobre 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Para que você tome ciência, né? Tem um pastor, né? Pastor Lucinho. Ele fez um trabalho falando sobre verdades e mentiras sobre o inferno. No dia 11/11/2017. Puxei esse vídeo aqui rapidamente, né? E você vai no YouTube e vai encontrar esse trabalho dele. E nesse vídeo ele diz que Jesus Cristo foi pregar no inferno. É isso que ele fala, que Jesus entrou no inferno para pregar, certo? E que ele trouxe as chaves de lá. Então eu vou tentar mostrar aqui dentro das escrituras esse trabalho do pastor Lucinho, que tiraram do YouTube, o meu trabalho que eu tinha feito, foi reivindicado por Onic Music Entertainment, né? Que deve ser um patrocinador dele, alguma coisa que cuida da carreira dele, e pediu porque eu tinha filmado, né, o vídeo dele, tinha botado com a voz dele e tudo, então tiraram, e tudo bem, compreendo. Então eu estou fazendo aqui de uma maneira, só falando o nome dele, eu acho que isso não vai trazer problema. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e 20, que foram os capítulos que ele lê no trabalho dele. Estou colocando que é para você ler junto comigo, para ver o que realmente a palavra de Deus diz, tá? Olha só. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Bom, o primeiro passo que a gente vê aqui é que Jesus não foi ao inferno, mas ele pregou aos espíritos em prisão, né? Quero deixar aqui de antemão para o pastor Lucinho o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, que é os mandamentos de Deus, que é as escrituras. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando alguém tenta falar da palavra de Deus e esquece de ler o que está escrito, a pessoa comete erro. Então a Bíblia em lugar nenhum vai falar que Jesus foi pregar no inferno, mas que ele pregou aos espíritos em prisão. Ele também falou sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, né? Então vamos colocar aqui também para ver, porque Jesus, ele nunca precisou ir buscar a chave no inferno. Isso foi um erro que esse pastor cometeu, gravíssimo. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e o 18 que ele leu. Eu também quero ler e mostrar para você. Versículo 17 diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus falando. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno porque Jesus criou todas as coisas, né? Lá em João a palavra diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então o diabo, ele não tem chave de nada, certo? Jesus tem as chaves, mas Jesus não foi tomar as chaves de ninguém, como ele falou. Ele até cita, ele diz assim no vídeo: imagine alguém na sua casa e tomar a sua chave. Jesus não foi na casa de ninguém, porque quem criou o inferno foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Aí talvez você diga: mas irmão,
Mas um Deus que ama, ele cria isso? Claro que cria. Vamos ver lá o que tem em Mateus, né? Mateus 25, 41. Livro, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Deus criou este lugar, o lago de fogo, né? O inferno. Ele não criou para nós, os seres humanos, ele criou para o diabo e seus anjos. Agora, a pessoa que começa a dar ouvidos ao diabo e seguir a ele, e não aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e não se arrepende dos seus pecados, vai sim, após a morte, ser lançado junto com o diabo neste lugar aí. Outra coisa, por que Jesus não poderia ir pregar no inferno? Porque a própria palavra, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27, diz assim a palavra do Senhor: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Depois que o homem morre, ele vai aguardar o julgamento. Não tem outra coisa mais não. Ele é tanto que ele nem sofre. Ele vai aguardar o julgamento. Depois do julgamento, aí sim começa a situação. Então, não faria sentido Jesus ir pregar para quem estava morto. Para quem já, entendeu? Para quem já tinha, como ele falou, se estivesse no inferno, Jesus jamais ia pregar para alguém que está lá. Porque quem entrar no inferno não sai. Isso é bíblico, né? Lá é uma prisão eterna. Agora eu vou mostrar a quem Jesus foi pregar. Quem são os espíritos em prisão? Vamos dar uma analisada nas escrituras. Quando chegamos aqui em Gênesis, capítulo 5, versículo 32, vai começar uma história. Uma história com Noé. Quando chegamos em Gênesis 6, 7, começa uma situação de Deus com, olha só, 6, 7, Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então daí a gente sabe que Deus vai agora mandar Noé construir uma arca, que diante da palavra de Deus aqui, começa Noé com 500 anos, né, a fabricar esta arca, que Deus manda Noé. A Bíblia no capítulo 7, versículo 6, vai dizer que Noé agora está com 600 anos. Olha, começa com 500, aqui ó, no capítulo 5, 32. No capítulo 7, 6, diz que Noé está com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Ou seja, de 500 para 600, 100 anos. Então, durante 100 anos, Noé ali fazendo a arca e falando para as pessoas: olha, Deus vai mandar um dilúvio, Deus vai destruir esse mundo porque está em pecado, tal. E as pessoas não acreditaram em Noé. As únicas pessoas que acreditaram em Noé, que Deus permitiu, né, ali ajudou com que as pessoas na fé acreditassem em Noé, foram 8 pessoas. A Bíblia diz aqui, ó: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, que eram 3, né? O nome deles eram, tá aqui, ó, Sem, Cã e Jafé. Entraram os 3 filhos, né? Sua mulher e as mulheres dos seus filhos, ou seja, 3 filhos mais 3 mulheres, 6 pessoas. Noé e a esposa, 8 pessoas. Então as demais não quiseram aceitar a pregação de Noé. E quando Noé estava pregando, quem é que estava pregando ali? Era o Espírito do Senhor Jesus Cristo em Noé, anunciando. E eles não quiseram, por isso que eles hoje estão em prisões. Estão presos. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo: eles já estão presos. Certo? Jesus jamais foi ao inferno tomar chave de alguém ou pregar para alguém. No Evangelho, que segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 18, você vai ver uma prova de quem não aceita Jesus Cristo em vida, não tem mais como ser salvo. Olha aqui, João, capítulo 3, versículo 18.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então significa que uma pessoa só tem a oportunidade de ser salva quando ela está viva fisicamente, aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, arrepende-se dos seus pecados, começa a estudar as Escrituras e continua estudando essas Escrituras e praticando elas até o último dia de vida. Essa pessoa será salva. Outra prova disso é João 3, versículo 36. Olha só o que acontece com as pessoas. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso significa, você que está vendo esse vídeo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e ainda não aceitou Ele como o único e suficiente Salvador e não reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne ao mundo, que foi preso, crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou e vive à direita de Deus. Se você não crê nisso, meu irmão, e não se arrepender e não aceitar Ele, sobre você já permanece, olha só, permanece a ira de Deus. Enquanto você se mantiver rebelde e não fizer isso, não entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, sobre você permanece a ira de Deus. Agora, quando você entrega a vida ao Jesus Cristo, aí sim você tem o direito de se tornar filho de Deus. Isso aqui, tudo que eu estou mostrando é bíblico, não é querendo te agradar, não. Você não me conhece e continue assim. Mas olha só o que diz aqui João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Enquanto você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você não é filho de Deus, você é apenas uma criatura, assim como qualquer outra coisa que vive sobre a terra. Mas a partir do momento que você crê nele, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, infelizmente, o pastor Lucinho aí cometeu um grande erro, né? Jesus Cristo jamais iria pregar para uma pessoa após sua morte, não faz sentido, né? Mostrei dentro das escrituras aí que Jesus Cristo tem a chave do inferno, mas porque ele é o dono de todas as coisas. Aquilo que eu relatava, no princípio era o verbo, Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então está aqui, Jesus Cristo quem criou o inferno, então ele não foi tomar a chave de ninguém. Amém? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Eu espero que dessa vez eles não tirem este vídeo, né? Então tá aí. 1 Pedro 3, 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, não no inferno.